Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara do Rio recebe o secretário municipal de Fazenda para discutir o projeto de lei complementar que cria um novo regime fiscal para a cidade. A audiência pública debate a retomada do setor de bares e restaurantes. E os vereadores aprovam em segunda discussão o tombamento como bem de natureza imaterial, o mercado da Rocinha. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando das aprovações dos projetos na sessão desta quinta-feira. Entre as propostas votadas pelos parlamentares estão a que cria o programa de implantação de fundos artificiais no município e o tombamento como bem de natureza imaterial, o mercado da Rocinha. Vetos do prefeito também foram derrubados na sessão de hoje. No início das votações na sessão plenária desta quinta-feira, os vereadores rejeitaram 2 vetos do prefeito a projetos já aprovados pelo parlamento. Um dos vetos é referente ao projeto de lei do vereador Jorge Felipe, com a coautoria de mais 8 parlamentares, que cria o programa da terceira idade em atividade destinado a incentivar a inserção e manutenção de idosos no mercado de trabalho. Foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei da vereadora Verônica Costa, que cria o selo de responsabilidade social denominado Parceiros da Juventude. Os vereadores aprovaram em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Arar, com a coautoria de mais 15 parlamentares, que tomba como bem de natureza imaterial e por relevante interesse social, cultural e local o mercado da Rocinha. Com o tombamento, ficam proibidas qualquer ações do poder público que configurem o cancelamento ou a desativação do mercado popular da Rocinha. O tombamento do mercado popular da Rocinha, mais conhecido como camelódromo da Rocinha, ele já havia sido tombado pelo Poder Executivo, mas hoje estamos dando mais força ainda ao poder, nesse movimento do Poder Executivo e aprovando aqui no Legislativo. Hoje estamos dando a garantia, estamos dando a blindagem, eternizando esses 200 comércios que fazem parte do mercado popular da Rocinha e que são a fonte de sustento de 200 famílias. Esse projeto do vereador Ará, do qual eu tenho a honra de ser coautor, segundo signatário, ele nasce um pouco desta luta de defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, de modo particular dos mais prejudicados por esta pandemia e por uma visão de cidade que a gente tem no Rio de Janeiro já há muito tempo. É um mercado que funciona muito bem. Quando a gente é vereador de uma cidade, ontem mesmo, estávamos na Gardênia, conversando com trabalhadores, com comerciantes, com ambulantes, como saídas como essa de construção de mercados populares são saídas necessárias, interessantes, que funcionam bem. Os vereadores também aprovaram em segunda discussão o projeto de lei de autoria dos vereadores Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro e Marcelo Arar, que cria o programa de implantação de fundos artificiais no município. A proposta tem por finalidade desenvolver ferramentas de estímulo para a atividade e trazer benefícios ao ecossistema marinho, às economias das comunidades envolvidas e fomentar a prática de esportes aquáticos. O objetivo desse projeto, ele tem de cara atingir o meio ambiente, na qual essa metodologia já foi discutida muito pela COP da UFRJ, com uma metodologia importante que poderia evitar, como aconteceu na Praia da Macumba, no posto 5 e 6 de Copacabana, a água. Então ele tem um objetivo ambiental muito forte de assegurar a areia, de arredondar, aí vai o segundo objetivo, as ondas, e com isso incentiva o esporte, o turismo, em que vai fomentar muito os esportes aquáticos, como surf, stand-up, windsurf. E durante a sessão, os vereadores discutiram um outro projeto. A repórter Simone Braga acompanhou e traz as informações agora ao vivo. Simone, boa noite. Essa outra proposta chegou a ser votada?
Foi votada, sim, aprovada, Ingrid, segunda discussão. Uma boa noite a você, uma boa noite a todos. Então, o projeto de autoria da vereadora Tainá de Paula, ele trata da publicação do boletim Juliana Della Bari de dados sobre direitos sexuais e reprodutivos. O nome do projeto de lei é uma referência à jovem Juliana, de 16 anos, que morreu vítima da violência obstétrica. E durante a sessão, durante a votação do projeto, a vereadora Tainá de Paula apresentou aos parlamentares, aqui durante a sessão plenária, dados importantes que foram fornecidos pela própria Secretaria Municipal de Saúde. E esses dados dão um embasamento muito importante para o projeto de lei. Vamos ouvir a vereadora Tainá de Paula, que é autora do projeto de lei? O Rio de Janeiro está 4 vezes acima da média mundial da violência obstétrica. E aí, o que isso significa, Tainá? No Brasil, a cada 59 mulheres que vêm a parir, falecem. Dentre 100 mil casos, existe um grande esforço de que possamos enfrentar a necessidade de formular políticas públicas coerentes com o que se apresenta. E aí eu quero reforçar que no plano estratégico do município, uma linha específica de enfrentamento à violência de gênero e à violência contra a mulher insere o debate da violência obstétrica, inclusive com a necessidade de formulação tanto de novas legislações quanto de destinação orçamentária para isso. E o avanço da vacinação deu novo fôlego às atividades de bares e restaurantes, um dos setores mais atingidos pela pandemia, que chegou a ter 40% dos estabelecimentos fechados só no centro do Rio. A retomada foi discutida nesta quinta-feira, durante a audiência pública da Comissão Especial da Câmara de Vereadores, que trata do assunto. Romildo é gerente há mais de 10 anos. Já viveu dias de glória, mas viu o restaurante tão tradicional fechar as portas. Era bem corrido, era bem agitado. Hoje a gente ainda não está nesse momento, mas acredito que até dezembro a gente vai estar o mais próximo possível do que era antes. A gente observa a melhora do movimento cada vez que a vacinação avança, né? A gente, na verdade, ainda tem uma expectativa de um movimento muito maior a partir do momento que as empresas, né, as grandes empresas, retornarem às suas atividades. No município, mais de 7 milhões de pessoas já foram vacinadas entre primeira, segunda e dose única. Segundo o Sindicato de Bares e Restaurantes, o segmento foi um dos mais prejudicados com a pandemia. Esse momento de retomar é um momento ainda muito delicado, porque as empresas estão muito endividadas e o faturamento ainda está abaixo do que era em 2019, sobretudo em algumas áreas muito dependentes de trabalhadores, como é o caso do centro da cidade do Rio de Janeiro. Para discutir a situação do setor, a Comissão Especial da Câmara, responsável pelo segmento, se reuniu nesta quinta-feira em audiência pública. Entre os assuntos debatidos, a redução de taxas e a criação de medidas práticas para socorrer esses comerciantes. Essa Casa Legislativa tem feito ações e projetos relevantes quanto a isso. Um exemplo é a legislação que melhora a situação do licenciamento das mesas e cadeiras, e isso alinhado junto com o Poder Executivo para que os processos sejam mais rápidos e mais simples, além de dar maior transparência a tudo isso. Essa comissão está fazendo um papel assim, importantíssimo, que faz o elo entre os comerciantes e empreendedores, né, que estão sofrendo muito com a pandemia, né? Além de parlamentares, o encontro reuniu representantes do Executivo e do setor de bares e restaurantes. O Rio é uma cidade muito urbanística. Ela tem a ver com mesa e cadeira completamente. É tarde até a gente chegar hoje, mas nunca é tarde, ouviu, Rafael? O que você fez é muito importante. Imagina, a gente está na rua, cara, uma cidade tropical como a nossa, e linda, nós temos que estar na rua mesmo. Faz 1,5 metro, faz as coisas, enfim. Agradeço toda a Câmara dos Vereadores, nosso Caiado, todos mesmo, e a gente conta com vocês. Segundo o Executivo, muitas medidas para apoiar o setor já foram tomadas. Lançamos também o Crédito Carioca. Quem quiser acessar lá, se cadastrar, e bares e restaurantes estão incluídos. A gente já tem créditos aí na fase de 12 milhões de reais disponíveis. Pode se cadastrar no creditocarioca.com.br e entra lá para, junto com os parceiros da Prefeitura, fazer eventualmente jus a uma ajuda financeira nesse momento que a gente sabe. E a gente lançou junto com a Câmara o Auxílio Empresa Carioca,
que agora, já obviamente, foi no momento em que a gente precisou apertar mais as medidas, mas que foi possível dar uma ajuda à parte desse setor que conseguiu e obteve essa ajuda para a gente manter trabalhadores. A gente conseguiu com isso preservar aí, com a ajuda da Câmara, cerca de 18 mil empregos no momento muito delicado da pandemia. Nas ruas, cariocas e turistas já têm motivos para comemorar. Uma emoção muito grande, né, considerando que a gente está no período de pandemia e vai fazer quase 2 anos, né, então você poder sair para os lugares, poder confraternizar de novo, desde com os cuidados, com máscara e álcool em gel, é muito gratificante. A criação de um novo regime fiscal para a cidade do Rio de Janeiro foi tema de uma reunião nesta quinta-feira no Palácio Pedro Ernesto entre vereadores e o secretário municipal de Fazenda, Pedro Paulo Carvalho. O representante da prefeitura detalhou o projeto de lei complementar que cria um novo regime fiscal para o município. A proposta prevê uma série de mecanismos para garantir uma gestão fiscal sem o descontrole nas contas, permitindo uma economia nos cofres públicos e mais investimentos na melhoria dos serviços. O projeto, o que ele faz é criar um mecanismo que seja permanente para que, na medida em que a prefeitura desorganize as suas contas, ou que o novo gestor assuma e desequilibre novamente, como a gente viveu no passado, as contas da prefeitura, que você tem ali mecanismos de ajuste automático, ou que o Poder Executivo tem autorização para fazer mecanismos automáticos de ajuste. A proposta também prevê a redução de 50% de encargos especiais, de 20% de gastos com publicidade e cria uma regra para a quitação dos chamados restos a pagar. O que a gente está propondo é um parcelamento, de um lado um parcelamento e de outro um leilão reverso para que a gente possa, na medida que se tenha disponibilidade de caixa, ter um critério justo, que respeite a ordem, que respeite a legislação e que gere economia para o município, que são chamados leilões de maior desconto, os leilões reversos que a gente chama. O presidente da Câmara do Rio, vereador Carlos Caiado, ressaltou que a questão econômica e orçamentária é uma das maiores preocupações do Legislativo carioca. No recesso, no início da legislatura, criou uma comissão de representação para debater o desenvolvimento econômico e tributário da cidade. Foi muito debatido sobre a recuperação fiscal da nossa cidade, que a saúde financeira, né, que na ponta vai interferir na sociedade como um todo. O nosso objetivo é recuperar, como já vem sendo feito, as finanças do município, e a gente tem um superávit aí, como vem acontecendo hoje, a prefeitura ter essa saúde financeira para que no final chegue ao cidadão. Assim como o presidente da casa, o vereador Rogério Amorim classificou a proposta da prefeitura como positiva. Para nós termos serviços sociais, saúde, educação, é preciso ter o dinheiro. Para isso, nós precisamos ter um regime fiscal rigoroso, sobretudo com responsabilidade. É um bom projeto, sem dúvida nenhuma. Acredito que seja aprovado. Temos que melhorar alguns pontos, principalmente relacionados aos regimes de isenção e tributação fiscal. E você vai ver no próximo bloco. Cidade do Rio inicia vacinação dos adolescentes. Nesta quinta-feira, foram imunizadas meninas de 17 anos. A cidade do Rio de Janeiro retomou nesta quinta-feira a vacinação contra a Covid-19 por idades. Foram imunizadas adolescentes de 17 anos. O Palácio Pedro Ernesto, sede do Legislativo carioca, é um dos pontos de vacinação. A emoção era visível no rosto da estudante Sofia, que veio tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19, acompanhada da mãe. Estou tomando a primeira dose, graças a Deus. É o esforço do SUS, né? Muito aflita, porque a gente não consegue ficar tranquilo, né? Também tem a questão das aulas, né? Que a gente... Os adolescentes, as crianças foram muito prejudicadas também, então a gente fica mais tranquilo, né? Sofia faz parte de um grupo de jovens com menos de 18 anos que deveriam ter sido vacinados na segunda-feira, mas o atraso na chegada de doses por parte do Ministério da Saúde fez com que a prefeitura suspendesse o cronograma. A vacina da Pfizer é a única autorizada para esta faixa etária. Fundamental importância essa vacinação para os jovens. Sem dúvida nenhuma, esse retorno à normalidade depende dessa vacinação. Retorno às aulas, às atividades laborativas, muitas vezes, estágios, cursos, vestibular, Enem. E não só isso,
brecar essa variante Delta que está entrando novamente na cidade do Rio de Janeiro, e a principal forma é imunizando. A Câmara aprovou o projeto que autoriza a Prefeitura do Rio a comprar vacinas diretamente dos laboratórios. O objetivo é pressionar as autoridades para adiantar a aplicação da terceira dose nos idosos. O prefeito Eduardo Paes tem um prazo de 15 dias para sancionar a lei. A vereadora Tereza Berger, autora do projeto, destacou ações importantes para se continuar avançando no enfrentamento à Covid-19 na cidade do Rio. Eu acho assim de fundamental importância que todos os jovens abaixo de 18 anos possam ser vacinados. Eu acho que todas as pessoas têm que ser vacinadas. Só assim nós conseguimos acabar com esse maldito vírus. A adolescente Letícia, que estava acompanhada da mãe, comemorou. Eu estou muito emocionada, muito feliz, porque é uma prevenição, né? Então, eu estou muito feliz e, graças a Deus, chegou a minha vez. Eu tenho 3 filhas, agora falta a minha menor de 13 anos, que tem uma formação congênita no coração. Estou esperando também, ansiosa, chegar a vez dela, muito feliz. Amanhã será a vez da vacinação para os meninos de 17 anos. E no sábado, haverá repescagem para quem tem 17 anos ou mais. Desde o último dia 18, o posto de vacinação da Câmara do Rio já aplicou mais de 7 mil doses. O posto funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Prefeitura lança no Museu de Arte do Rio o programa Geração Transformadora. A ideia é estimular a participação dos jovens cariocas na criação de soluções para a garantia dos direitos dessa parcela da população. O evento faz parte de uma série de ações que celebram o mês da juventude. O município do Rio tem cerca de 1,5 milhão de pessoas entre 15 e 29 anos. E uma das metas da Prefeitura é estimular a participação dos jovens cariocas na criação de soluções para a garantia dos seus direitos a partir da inovação e do fortalecimento do protagonismo. Aproveitando a celebração do Dia Nacional e Internacional da Juventude, comemorado em 12 de agosto, a Secretaria Municipal da Juventude Carioca vem fazendo uma série de eventos ao longo deste mês. Nesta quinta-feira, foi lançado aqui no Museu de Arte do Rio o programa Geração Transformadora, que pretende atingir 70 mil jovens entre 14 e 29 anos até 2024. O programa é desenvolvido em parceria com outras 9 secretarias municipais. O secretário municipal de Meio Ambiente lembrou da importância de inserir a juventude na discussão dos problemas ambientais e da emergência climática na cidade. Acho que é muito oportuno que a gente consiga unir a agenda de formação, de capacitação da juventude, de um lado, com colocar no centro do debate a formação em mudanças climáticas, a formação de forma que a agenda ambiental esteja no centro. O secretário municipal da Juventude Carioca destacou que a Prefeitura tem feito diagnósticos sobre os problemas mais ligados aos jovens. O programa Geração Transformadora está dividido em 2 projetos, o Lab Juve Rio e o Sementes do Amanhã. O Lab Juve Rio ele é um laboratório de mediação sociopolítica. Isso significa que são ágoras, espaços de debate permanentes e que os jovens vão estar recebendo bolsa para estar naquele espaço debatendo cidade. O Semente do Amanhã ele já está mais ligado à Agenda 2030, é um espaço de debate de justiça ambiental. A gente quer que os jovens, no modelo de Design Think, que eles tenham espaços de debate sobre justiça ambiental e que a todo momento eles sejam provocados a trazer uma solução para a Agenda 2030. Em setembro, a Secretaria da Juventude começa a escolher as organizações sociais que vão gerir o programa. Em novembro, começam as inscrições e os cursos. Para o prefeito Eduardo Paes, as consequências da pandemia trouxeram a necessidade de ações rápidas em que os jovens precisam ser incluídos. A pandemia ela teve um impacto muito grande no aumento da desigualdade, no aumento do desemprego, mas quando você olha para a população mais jovem, principalmente a população mais jovem da periferia, da favela, ela foi muito mais impactada. Então a gente tem construído, a partir da criação da Secretaria da Juventude, um conjunto importante de políticas públicas que nós entendemos necessárias para que a gente possa tirar essas pessoas de uma situação ruim. A luta pela inclusão e superação de barreiras.
Como parte das comemorações da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que termina no próximo sábado, a APAI do Rio está promovendo uma série de atividades culturais, incluindo a revitalização da biblioteca e a inauguração de uma sala de leitura. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é uma campanha anual da Federação Nacional das APAIs. A campanha este ano traz como tema "É tempo de transformar conhecimento em ação". O projeto de lei de minha autoria, que cria a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que vai do dia 21 a 28 de agosto, tem por objetivo conscientizar a sociedade sobre a necessidade de implementação de políticas públicas para a classe. Na APAI Rio, que atende 200 famílias da cidade e de vários municípios, estão sendo realizadas diversas atividades com o objetivo de promover conhecimento dos direitos dessa parcela da população. Organizamos várias atividades que, na verdade, vão marcar, no ano de 2021, a retomada de várias atividades no reordenamento socioassistencial da APAI do Rio de Janeiro. Uma das ações foi a revitalização da biblioteca, com a inauguração da sala de leitura. Os alunos aprovaram o novo espaço. Eu acho tudo ótimo que estão sendo carinhosos com a gente. Eu sou muito grata por isso. É bom para a gente aprender a ler e escrever. Além dos alunos, participaram das atividades representantes de movimentos de pessoas com deficiência. A leitura nos leva, a vários mundos, são vários conhecimentos, é bem importante. Eu acho que eles vão amar muito, E quem quiser doar livros, pode doar. Aí traz aqui na APAI, Rua Bom Pastor, 41, Tijuca. Em todo o Brasil, são 2.200 unidades da APAI. No estado do Rio, a instituição está presente em 63 municípios. A vereadora Tânia Bastos ressaltou a importância de ações para a inclusão. Temos mais de 350 mil pessoas com algum tipo de deficiência intelectual e múltipla em todo o país. Então, este é o momento de nos unirmos. Precisamos falar sobre a importância da inclusão, da atuação dos familiares, da sociedade e do desenvolvimento da própria pessoa com a deficiência na defesa dos seus direitos. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Entrevista. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.